para a gente começar a aula de hoje. Então é o Rio, né? A primeira dose, sim. Isso daí, gente. Vamos ver. Se Deus quiser, vai estar todo mundo vacinado ainda esse ano. Então, esse daqui é o nosso conteúdo programático que eu tinha mostrado para vocês na outra aula, tá? E que a gente vai ver, né? Então, é o histórico da perfuração. Eu atualizei essa parte, tá? Eu atualizei esses slides já com base no que nós discutimos na última aula. Depois a gente vai ver os tipos de sonda, sistema de unidades e conceitos básicos, a perfuração propriamente dita e tudo que compõe a perfuração, tá? Então, o primeiro aspecto histórico, né, que antes eu só falava, eu não ilustrava, eu trouxe aqui. Então, vocês viram lá no primeiro ano, com a disciplina de Introdução à Exploração, que a primeira grande indústria, né, que mobilizou o consumo de petróleo a larga escala e fez aí o dinheiro acontecer, não é, foi a indústria da iluminação, tá? Então, a indústria de iluminação à base de querosene vindo de petróleo, ela substituiu o óleo de baleia, tá? Então eu consegui algumas ilustrações aqui de 1900, 1910, 1850, que é essa pintura de como funcionava a iluminação pública a partir do óleo de baleia, tá? Então, isso daqui nos Estados Unidos, tá? Então isso era um negócio, gente, era regulamentado. Isso daqui é um cartaz de propaganda de uma lata de óleo de baleia, tá? Então era assim que você, antes do petróleo, tá? Você iluminava as casas, tá? Você iluminava o lampião. Então eu trouxe essa imagem bem impactante para vocês entenderem em que contexto o petróleo começou a ser uma grande matéria-prima, né? No contexto da iluminação pública, tá? E da iluminação doméstica, tá? Não tinha o refino, não existiam motores a combustão interna, não existia energia elétrica. Então, esse contexto que a gente tem que lembrar. Tem que lembrar que não tinha nada disso lá, tá? Então, o petróleo, ele veio, na verdade, como um herói, né? Salvar as baleias. Então, aqui é uma pintura do Brasil, do Rio de Janeiro, ali perto da Baía de Guanabara. Se eu não me engano, é Ponta de Areia, a região das baleias chegando, né? Isso daqui é anterior à fotografia, né? Para você ver um quadro pintado in local, né? Ou seja, no local ali, os pescadores trazendo as baleias abatidas e aqui elas já sendo extraído o seu óleo para ser comercializado para iluminação pública. Aqui um funcionário público é um acendedor de poste de iluminação pública com óleo de baleia, né? Então era feito dessa forma. Então elas eram armazenadas na praia, isso aqui é nos Estados Unidos. Eles eram abatidos no mar, armazenados aqui na praia, utilizados na iluminação pública principalmente, né? Domesticamente nem todo mundo tinha condições financeiras. Isso daqui era uma propaganda de uma das empresas que vendia na época, tá bom? Aí veio o petróleo e inviabilizou isso, porque esse processo era muito mais caro, oneroso e a sociedade já estava cobrando, tá? Já tinha uma cobrança social para que isso acabasse, tá? Então, primeiro entender esse contexto. O segundo contexto que a gente falou na outra aula foi justamente de outras aplicações da perfuração. Aqui está uma perfuração de mina de sal subterrânea, tá? Então, algumas técnicas de perfuração que são utilizadas. Em alguns países, normalmente países que não têm litoral, tá? Então, eles exploram o sal subterrâneo. Lembrando que a perfuração pode ser utilizada também na construção civil, pode não, é utilizada na construção civil para você fazer a base dos prédios, na perfuração de poços artesianos, né, principalmente em zonas mais isoladas. Na minha casa, lá onde eu fui criado em Barra do Piraí, tinha uma cisterna, né, um poço d'água. Talvez vocês, alguns tenham, né, uma cisterna aí só para pegar água da prefeitura, né, e armazenar ali para não faltar água, né? Lá na minha cidade não, era um poço que ele se alimentava da água do subsolo, né? Então a gente não enchia o poço com água da prefeitura, né? A gente enchia o poço com água do subsolo, tá? Então a perfuração ela tem várias finalidades, uma delas é a indústria do petróleo. Para contextualizar, uma coisa que vocês viram também no primeiro ano foi a OPEP, né, os países exportadores
de petróleo, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Aqui está mostrando que é o PEC, que é Countries, né, que é países, aí substitui a sigla em inglês. Aqui é o dado mais atual possível que eu achei a nível de estatística global de 2019. O quanto que a representação desses países detentores aí da petropolítica, né, corresponde no mundo, ou seja, quase 80% do petróleo passam por aqui, por membros da OPEP, tá? Lembrando que uma coisa é membro fundador, hoje, outra coisa é atual membro. Membros fundadores, Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela. Hoje nós temos aqui vários outros, a Líbia, a Argélia, o Equador, Angola, Congo, Guiné Equatorial e nós temos os países não OPEP, tá? Esses países não OPEP, que são liderados aí por Rússia, Estados Unidos, Canadá e o Brasil, né? Que são aí os maiores produtores que não estão dentro desse cartel, né? Dentro desse oligopólio aí que é a OPEP, tá? Então, aí só para atualizar alguns números. Isso daqui a gente tinha comentado também na outra aula, que é alguns aspectos do que está acontecendo, né? Então a nossa geração, ela não viu a Guerra Fria, mas ela está vendo a Trade War, né? Que é a guerra comercial. Hoje em dia ficou muito caro, politicamente já não é mais legal fazer isso, socialmente a sociedade cobra mais, que é guerra. Né? Guerra é caro e tal, pelo menos não nos países com o mínimo de democracia avançada. Né? Então o que a gente faz? Sanções econômicas. Sanções econômicas são feitas. Né? Então isso daí é para você ver, de vermelho estão os países, né? Ou de vermelho claro aí, os países que têm como principal parceiro comercial a China, e de azul os países que têm o principal parceiro comercial, os Estados Unidos. Isso para 2018, isso dados oficiais, né? É claro que tem os dados que não são registrados, mas hoje em dia é mais difícil a gente camuflar esses dados. E em transparente são os países aí que não divulgam nada, né? Então aqui transparente aqui a gente tem alguns países aqui, principalmente na África, aqui na América Latina, um ou outro. Então isso daí é para vocês entenderem o que está acontecendo globalmente, né? O quanto que os Estados Unidos já perdeu de comércio global e que não tem volta, né? Porque a economia dos Estados Unidos ela tá sendo muito pressionada pelas demandas sociais, não é? Principalmente com o grande crescimento da classe urbana trabalhadora, né? De imigrantes. Então, eles estão passando por uma modificação social muito grande, onde a sociedade está cobrando muita coisa, né? De como assim, né? Ainda é a principal economia do mundo e não consegue democratizar o acesso à renda, assim, a um extrato considerável da sua sociedade. Então, essas questões domésticas, né? Atualmente não permitem os Estados Unidos manter aquela hegemonia, e isso é natural, assim como a gente teve a queda de vários impérios ao longo da história registrada do ser humano, Roma, a Inglaterra, Portugal, já foram potências globais e hoje em dia deixaram de ser. Os Estados Unidos também vai ter um início, um meio e um fim. A gente já está caminhando para o fim dessa hegemonia norte-americana. Anterior, né, que eles pegaram, antes era uma hegemonia do Reino Unido, da Inglaterra, não é? Então, que antes era um pouco aí de Roma, não é? Então, você tem essa mudança, essa reestruturação do jogo político global, tá? Então, provavelmente, quem vai assumir essa posição de fábrica do mundo, de principal detentor do capital global, por incrível que pareça, é um país comunista, né? Que criaram, a gente discutiu isso, zonas econômicas especiais, ou seja, partes da China são capitalistas altamente eficientes, né? Como a zona de Shenzhen, que visam justamente assumir esse papel de fábrica do mundo ao menor custo e ao maior lucro,
sempre voltado muito para tecnologia e menos para matéria-prima, tá? Essa é a estratégia do governo chinês, mas é sempre muito dúbio, é sempre muito ambíguo, tem uma dualidade e uma certa... É muito obscuro entender, né? Até porque é uma ditadura, né? E a gente não tem acesso à informação, muita da informação que vem distorcida, né? Cabe a gente ver números, dados. Então isso daqui são balanças comerciais oficiais emitidas pelos governos, não é? Exatamente. Tem muita questão, né, acontecendo, mas a gente está vivenciando uma grande mudança, não é? Isso daqui foi uma ilustração também que eu trouxe daquela alternativa sustentável que a gente debateu. Ela é sustentável ali no fim, né? Daqui é da onde a gente sai, da onde sai o lítio, né? Eu botei aqui os principais componentes da bateria, né? Seja ela qual for, e da onde ela vem, como é feito, né? Daqui é no Chile, tá? Que é tudo América Latina. Então aqui o lítio, o grafite, o acetileno, o fosfato, o alumínio, o cobre e o ferro, né? Então os aerogeradores, os painéis solares, eles são constituídos por bens minerais finitos, né? Que causam um impacto ambiental, como vocês podem ver, zero civilização em volta, zero condição de você ter vida aos arredores desses grandes depósitos de lítio, né? São altamente tóxicos. Só que quando eles estão lá pronto, né? Eles não geram emissão de dióxido de carbono. Interessante é isso. Como eu falei, eu sou entusiasta, sim, eu quero quanto antes ter um carro elétrico, ter painel solar na minha casa, ter um aerogerador, mas a gente tem que entender que no processo de fabricação dele não é sustentável. Já estão criando alternativas de fazer algumas pás de aerogeradores sustentáveis, mas o motor ele continua sendo finito e formado a partir de um bem mineral. Então, daqui só para vocês entenderem qual é o impacto de extração do lítio. O que acontece? Vocês lembram que eu mostrei para vocês aqui, ó, a hegemonia dos detentores do petróleo no mundo? E agora, quem vão ser os próximos detentores da matéria-prima base? Não é? Então, é quem detém lítio, quem detém cobalto, quem detém níquel, quem detém manganês, quem detém grafite. Tá? E o lítio, sendo aí o novo petróleo da transição energética, da transição sustentável, né? Então, essa transição energética ela vai ser principalmente determinada pelos países detentores de lítio. E quem são eles? Chile, Argentina e Austrália são os grandes detentores do lítio, né? Então, a gente vai ter uma mudança geopolítica global, né? Que vai acontecer. Então, aqui, ó, você vê que o Brasil ele tem muito grafite, o Brasil tem um pouquinho de tudo, né? Principalmente grafite, manganês, níquel, um pouco de cobalto e bem pouquinho de lítio, tá? Mas você vê que os Estados Unidos, olha aqui o nível de matéria-prima deles. Então, eles vão ter que importar essa matéria-prima para se tornar um país de emissão zero, tá? Então, o Chile e a Argentina, você vê que eles têm muito lítio, mas todo o resto eles não têm tanto. O Brasil já tem um pouco mais, mas olhem só a China, né? Então, a China ela tem uma quantidade relevante de tudo um pouco, né? Principalmente grafite. Então, a Austrália também ela vai entrar como um grande player, né? Um grande jogador dessa nova ordem mundial de detentores de matéria-prima para a confecção de baterias. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês se atentem. Então, a geração de vocês vai vivenciar isso. Tá? Então, essa mudança aqui da geopolítica global dos detentores de petróleo para essa mudança geopolítica para os detentores de matéria-prima de bateria. Tá bom? Ficou claro para vocês isso? Essa mudança do jogo? Né? A gente está mudando a commodity. O que é commodity? É matéria-prima que é comercializada. O petróleo é uma commodity, a soja é uma commodity, o café é uma commodity, o etanol é uma commodity. O lítio, o cobalto, o níquel, o manganês, o grafite também são uma commodity. Tá? Então são matérias-primas, tá? Eles são usados para fazer outra coisa na indústria. Né? No caso aqui, a bateria. O petróleo é para fazer o refino e tal. Fazer o refino para fazer a gasolina, fazer o diesel. Né? Então, essa mudança das principais commodities do mundo. Tá?
a primeira meta do mundo é 2050 já ter assim, considerável emissão zero, né? Mas numericamente é impossível chegar lá em 2050, não com o atual esforço, tá? É mais provável que a gente chegue em 2060, 2070, tá? Sendo realista, né? Para acontecer em 2050, você tem que ter assim um pé no freio total, né? E não tem como, por quê? Para você viabilizar isso, né? Pra você viabilizar isso daqui, o parque industrial ainda depende de petróleo, né? As fábricas, elas ainda foram construídas e projetadas para isso. Então essa transição vai levar um pouco mais de tempo do que a comunidade global vem especulando. Então aí, Austrália e Chile vão assumir o front, tá? Dessa nova ordem de commodities mundial. Será que eu estou vivo até lá? Tomara, Vitória, tomara. A gente está vendo aí cada vez mais. A expectativa de vida só está subindo, né? A medicina só está avançando, então acho que sim. Acho que sim. A gente tem que focar e chegar lá com saúde, né? Então, tenham hábitos saudáveis, né? Então aqui, pessoal, o que eles produziram, tá? A Austrália, o Chile, a China, a Argentina, tá vendo aqui, ó? E as reservas, né? Ou seja, olha só o tanto de reserva que o Chile tem. A Argentina, a China, a Austrália, tá? Então eles têm uma reserva considerável. Você vê que o Zimbábue, a Namíbia, o Brasil e Portugal tem alguma coisa. Mas o que a gente tem que lembrar também? Que o que essa indústria, né, a indústria mineral está vivenciando hoje é mais ou menos o que a indústria do petróleo vivenciou lá em 1900, 1910, que é a exploração em terra. Tá? Ou seja, não estava o petróleo lá em 1910 e tal, não estava nem pensando em ir para o mar. Começou-se a pensar em ir para o mar em 50, 60, viabilizou em 70 e começou a ficar assim um pouco mais normal nos anos 90 e nos anos 2000, tá? E a mesma coisa vai acontecer com a indústria de minério, tá? A gente está falando de mineração onshore. Mas com certeza a gente vai ver, principalmente a geração de vocês, a mineração offshore. Isso daqui sendo feito... Opa! Isso daqui sendo feito no mar. Mas imagina, fazer isso daqui no mar é complicado. Não é? Você tem que isolar todo o ambiente, é extremamente caro. Tecnologia para isso tem? Tem. Só que você implementar essa tecnologia ainda é mais caro do que o lucro obtido. Então ainda não é economicamente viável, mas em algum momento vai ser. Tá? Isso daqui é a mudança, né? Então, como era... daqui eu peguei um dado muito interessante da Volkswagen, né? Que é uma empresa alemã de carro. Traduzindo do alemão, Volkswagen é carro do povo, né? Então, a ideia é justamente fazer carros populares, né? Tá na criação da Volkswagen. Como era, né? Então, essa matéria-prima para você fazer o carro vinha principalmente da China e da Europa. Só que a Europa não quer sujar a terra abençoada deles, né, com mineração, pelo amor de Deus, né? Agora, onde está o novo foco? O novo foco está justamente... Continua na China, Austrália, Congo e América Latina, tá? Então, a tendência da mineração é só ali se manter na China e vir um pouco para a América do... Desculpe, para o Hemisfério Sul, principalmente, não é? Sair da Europa, não é? Justamente por conta do crédito do carbono. Então, imagina, o europeu tirando a mineração dali, ele vai emitir menos dióxido de carbono, logo eles vão conseguir atingir as metas, né? E vão até ultrapassar a meta, não é? Então, eles vão ter crédito do carbono, ou seja, vamos falar, ó, o combinado é reduzir em 50% a emissão de dióxido de carbono. Eles conseguiram reduzir 70%, porque eles não estão minerando nada lá. Aí, esse excedente, 20%, é o crédito de carbono. Então, vamos supor, se o Brasil não conseguir, o combinado era reduzir 50%, o Brasil reduziu 30%, para ele continuar tendo voz no G10, por exemplo, né, que é o grupo das 10 maiores economias do mundo, no G20, na ONU,
na Organização Mundial da Saúde, para o Brasil continuar tendo relevância na política global, não é, ter crédito no FMI, ele tem que atingir essa meta, esse combinado, né, do mundo. Então ele tem que comprar crédito carbono. Então, entenderam? Então você tira a ideia da Europa, é tirar a mineração dali, botar no hemisfério sul, até porque eles têm mais, né? A Europa tem de menos, então para eles é mais vantagem importar, a moeda deles é mais forte, politicamente eles são mais fortes, né? Do que os países aí do hemisfério sul. Então joga lá para baixo as fábricas, a poluição vai ficar lá com eles, a gente vai atingir a meta, vende crédito carbono. Então são vários, e isso é geopolítica global, tá? Então isso daí são as empresas já se readequando a essa nova tendência. Aqui rapidinho o ciclo do painel fotovoltaico, né, que eu tinha falado com vocês. E aqui é como ele tem vida útil, tem início, meio e fim, né? Então o que fazer com isso que tem lítio, que se for despejado de maneira incorreta, vai poluir os lençóis freáticos. Então esse é o cuidado que tem que se ter. A indústria das energias renováveis também geram resíduos, tá? Então, aerogerador não é para sempre, painel fotovoltaico também não é para frente, não é para sempre. É claro que eles são muito mais amigos do ambiente do que os motores a combustão, eles sim têm que ser utilizados, tem que ser, os governos têm que dar preferência para eles sim, mas eles não são perfeitos, tá? Não existe geração de energia perfeita. Então a reciclagem dos painéis solares tem se mostrado a forma mais adequada, né? Mas mesmo assim você gera resíduo, tá? Então eu queria trazer essa realidade um pouco para vocês. E por fim aqui, a questão dos royalties, né? O royalty ele é um imposto sobre a produção do petróleo que é pago das empresas para o governo. É uma compensação ambiental de um bem mineral finito, né? Ou seja, você tira ali parte do pressuposto que o governo, o Estado, vamos botar aqui no Brasil, o Estado brasileiro é o dono do petróleo subsuperfície. Ele acaba te dando uma concessão, né, dando uma concessão para as empresas para elas explorarem. Em contrapartida, eles têm que pagar imposto. Tá? Esses impostos a gente chama de royalty. Né? O royalty vem da palavra royal, que é da realeza, então é imposto pago pela realeza. Então lá no feudalismo, né, os camponeses, eles pelo simples fato de nascerem naquele reinado, eles tinham que pagar imposto para a realeza. Qual era o nome desse imposto? Royalty. Tá? Então foi-se importado essa terminologia para se tratar também do imposto pago pelo bem mineral das empresas para o Estado. Então eu trouxe aqui para vocês alguns dados interessantes, estimativa para 2020 de royalties para o país, em bilhão, né, para o Rio de Janeiro e para Cabo Frio. Tá? Então, como vocês podem ver, é uma tendência de aumento de ganho de royalties, muito por conta do pré-sal. Tá? Então, a economia do estado do Rio de Janeiro, a economia de Cabo Frio, de Búzios, de São Pedro da Aldeia, de Búzios e São Pedro da Aldeia nem tanto, mas de Cabo Frio, elas têm uma forte dependência com esses impostos gerados pela produção do petróleo, pela indústria petrolífera. Como vocês podem ver aqui, alguns dados da prefeitura, tá? Aqui, ó, dados do Tribunal de Contas Estadual do Rio de Janeiro, tá? Em 2006, quase 60%, né? Mais de 50% de todo o dinheiro que entrou na prefeitura de Cabo Frio foi vindo da produção de petróleo, de royalties. Ou seja, dinheiro para pavimentar a rua, para limpar a rua, para pagar colégio municipal, né? Então para coisa básica, para manutenção de ponte, de parque, ou seja, então para a prefeitura de Cabo Frio gerir a cidade, por exemplo, em 2006, mais da metade do dinheiro veio da produção de petróleo, tá? Por quê? Não é uma cidade industrializada, é uma cidade que vive do turismo. O turismo, muitas das vezes, você tem muitas atividades turísticas informais, ou seja, não recolhe imposto. Então, a economia da região dos lagos, como ela está muito concentrada em uma indústria, né, de serviços, que é a indústria do turismo, ela depende muito desses royalties para tocar, tá? E o problema é que a população da região dos lagos foi aumentando e a receita não aumentou na mesma proporção.
Então daí a dependência. Então esses são os dados que eu vou estar sempre trazendo para vocês. Aqui eu trouxe dados do ano, mas eu vou trazer dados do mês, que são divulgados pelo governo federal e pela prefeitura para a gente monitorar de perto o quanto que a indústria do petróleo impacta na região dos lagos, principalmente em Cabo Frio, Búzios e São Pedro. Mais alguém de outra cidade que eu não mencionei aqui? Ou todo mundo são dessa cidade aí? Búzios, Cabo Frio, São Pedro, alguém de Arraial? Aí? Não? Tá. Então aqui eu trouxe aqui no caso também uma reportagem do bairro de Maria Joaquina. Vocês já ouviram falar no bairro de Maria Joaquina aí? Sim, sim. Então, o bairro de Maria Joaquina, em 2019, ele foi alvo aí de uma disputa entre as cidades que esperam um aumento da receita de royalties e impostos, né? Então, você me corrige, você que é moradora, quem que é moradora, qual é o seu nome? Oi, Vitória. Aí, é mais fácil ir para Búzios ou é mais fácil ir para Cabo Frio para fazer as coisas básicas assim? Búzios, com certeza. Então, você como moradora de Maria Joaquina, você entende que é mais fácil ir no mercado, ir mais fácil numa loteria, no hospital de Sim, Búzios do sim, que de Cabo Frio, certo? com certeza. Exatamente. Então é isso que Búzios vem falando, né? Mas Cabo Frio, ela parte do pressuposto de que, por exemplo, Búzios já pertenceu a Cabo Frio, Arraial já pertenceu a Cabo Frio, né? Cabo Frio e até quase Niterói. Se eu não me engano, acabava Cabo Frio e começava Niterói. Eu posso até verificar isso, mas era mais ou menos isso. Cabo Frio era enorme a nível de extensão territorial e foi perdendo espaço com a emancipação dos municípios, não é? Dentre outras coisas, visando o quê? O royalty de petróleo. Né? Então, aquelas prefeituras viram que era possível você ter uma boa obtenção de dinheiro, de imposto vindo de petróleo, através do royalty. Então, por isso o interesse, tanto de Cabo Frio quanto de Búzios, em ter Maria Joaquina como parte de seu território, com fins de aumentar ou de manter a receita aí como sendo sua, entenderam? Você já chegou a presenciar, ô Vitória, alguma questão dessa? Eu até peguei algumas manifestações aqui, ó, de 2019. Sim, aqui sempre tem essa questão de, aí falam, não, agora é de Búzios. Aí falam que veio um documento e falou que é de Búzios. Aí, não, agora é de Cabo Frio. Cabo Frio perdeu, entendeu? Algum processo, alguma coisa. E sempre Sim, fica nessa. é. Então é isso. Você então agora, eu não sei se você já sabia que era por conta dos royalties, né? Do dinheiro obtido, mas fique sabendo já que é isso. Aí tá vendo o prefeito doutor Adriano, aí alguns protestos aqui, né? Mas é bem recente, são matérias de 2019, né? Então eu trouxe aqui, eu tentei trazer o máximo de fonte mais diversificada possível, né, para não trazer só uma perspectiva. Consegui alguns documentos da prefeitura também que foram publicados aqui. A Procuradoria-Geral do Município, né, a Prefeitura de Cabo Frio. Atualmente eu acho que está sobre o domínio de Cabo Frio, tá? Mas é isso, é só para vocês entenderem como isso impacta no dia a dia de vocês, né? É isso que eu quero, é trazer essa percepção. Embora você fale, professor, não quero seguir na indústria do petróleo, mas vocês têm que entender que o estado do Rio de Janeiro, que é a região dos lagos, é altamente dependente da receita e só está aumentando, porque a produção do petróleo, do pré-sal, só está aumentando na nossa região, graças ao campo de Búzios, né? E a arrecadação está aumentando e as prefeituras estão ganhando mais dinheiro com isso, tá? Então ainda é extremamente importante e vai ser para a geração de vocês. Isso não vai mudar pelos próximos 20. Vai ter uma tendência, mas não vai deixar de crescer a arrecadação, porque o Brasil, num princípio, ele está mais interessado, como sempre foi, o Brasil sempre foi importador de matéria-prima, não é? Então, o agronegócio, né, o café, a soja, o etanol, o minério de ferro, o petróleo, eles representam a maior parte
da nossa economia, né? É muito importante, a nossa economia é muito forte, muito relevante para o mundo no que diz respeito a isso que eu acabei de citar, tá? E a gente não é ainda relevante em produzir tecnologia, em gerar equipamentos, navios, tecnologias, celulares, a gente é incipiente a nível global, tá? E essa tendência vai se manter por uma questão cultural mesmo, tá? E os últimos governos aí, que eu posso afirmar categoricamente, né, eu passei a me atentar mais sobre isso, né, nesses últimos 15, 20 anos de governo federal, isso não mudou muito, tá? Isso não mudou muito. Você teve alguns governos que foram mais pontuais ali, vamos ajudar mais a indústria e tal, mas, enfim, o Brasil ele ainda é um país de matéria-prima, de commodity, tá? Então, é por isso que eu posso afirmar, né, que pelas próximas décadas aí o petróleo vai continuar tendo uma relevância muito grande, tá? O que está acontecendo? A Europa, né, o hemisfério norte como um todo, ele vai ser vanguarda nisso, está sendo vanguarda nisso, e principalmente aerogeradores offshore, tá? Você botar aerogeradores em terra é complicado porque ele gera ruído, você não pode ter gente por perto, tá? Então aqui, e quem está fazendo isso? A indústria do petróleo, tá? Então essas empresas de petróleo, elas estão pivotando, né? Fazendo o meio de campo, ajudando na transação, não somente elas, tá, gente? Mas principalmente elas. E aqui a importância do campo de Búzios, como eu falei para vocês, tá mais de 20%, para você ver aqui, ó, até que o 90%, olha a produção no mar, não é? A produção no mar é esse azul escuro aqui, ela não era tão relevante. Olha como a produção em terra foi diminuindo, tá? Que esse verde e água aqui, né? O azul escuro, a produção no mar, ela foi subindo, teve seu auge em 2009, tá? E a queda desses campos do pós-sal e o pré-sal, né? O pré-sal, ele foi meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso na época da graduação, e era novidade. Eu defendi justamente em 2009, não tinha quase informação sobre o pré-sal, era mais especulativo que outra coisa, né? E hoje já representa mais de 50% da produção nacional. Na época, representava quase 90%. Olha o tanto que mudou, gente. Então era por volta de 90%, se não mais, tá? Quase que 100% na minha época, né, que o pré-sal, que o pós-sal, né, representava. E hoje em dia o pré-sal aí, ele se tornou aí mais de 50%, sendo mais de 20%, um quinto, em um reservatório só, né, em um campo só, que é o campo de Búzios. Então aí algumas perspectivas globais. Então aqui eu mostrei isso para vocês na evolução da perfuração, então isso foi para botar em contexto, tá? Então para mostrar para vocês é aquilo, a idade da pedra não acabou por falta de pedra, né? Então a gente continua utilizando pedra para fazer concreto, o mármore, então ele continua, faz parte da economia, tá? E a mesma coisa o petróleo, né? A era do petróleo não vai acabar pela falta de petróleo, tá? O que está acontecendo? Menos pessoas estão interessadas, é o movimento que eu estou vendo, gente. Menos pessoas estão interessadas em entrar na indústria do petróleo e os salários estão aumentando. É isso que está acontecendo. E é normal que isso aconteça. Tá? A mesma coisa, se você for ver quantas empresas de mármore, granito, de concreto a gente tem. Pouquíssimas. Se a gente tem pouca, então a concorrência é menor. Se a concorrência é menor, seu lucro é maior. Tá? Então a sua remuneração vai ser maior. E é o que está acontecendo com o petróleo. Tá? A minha geração aí já se falava muito sobre sustentabilidade, a de vocês então só se fala sobre isso. É a geração que já nasceu descarbonizada, não é? Então vocês estão muito mais inclinados a carros elétricos, a painéis solares, a aerogeradores do que a minha geração milênio, a minha, né? Mas o que está acontecendo é isso, as oportunidades são cada vez mais globais, né? Ou a indústria do petróleo ela sempre foi muito globalizada, né? Unida globalmente, na perspectiva técnica, né? Então, para quem sabe inglês, para quem tem interesse aí por mecânica, geologia, geofísica, até mesmo oceanografia, enfim, tem excelentes oportunidades mundo afora. Poucas oportunidades, isso é verdade, está diminuindo, tá? Mas isso não exclui, a indústria não vai morrer por conta disso, ela vai ficar mais restrita, menos pessoas atuando.
Eu tinha mostrado essa ilustração para vocês na outra aula? Não lembro. Não, não tinha mostrado, não. Tá. Então vocês lembram lá do Coronel Drake, que provavelmente vocês ouviram aí na disciplina do primeiro ano. Foi o cara, hoje em dia tem alguns registros que já se perfurava atrás de petróleo no Oriente Médio, mas a primeira grande perfuração assim em larga escala, economicamente viável, pelos registros, sim, a gente pode continuar afirmando que foi o Coronel Drake. Mas tem alguma, eu não lembro se foi na Arábia Saudita, algum país lá, eu posso depois até confirmar, que o primeiro registro foi lá. Mas em larga escala, que modificou a história de um país e impactou a níveis globais, foi aqui. Então aqui ainda existe, isso daqui é uma réplica do que era, tá? A plataforma de perfuração, né? A sonda de perfuração, e hoje está só mais para fins pedagógicos e históricos mesmo de visitação. Então isso aqui foi em 1901. Lembrando que lá nos Estados Unidos o que está no subsolo é propriedade privada, não é propriedade do Estado, tá? E qualquer um, tá? Ainda hoje, se você chegar com dinheiro, você compra, ou se você entrar na OLX, né? Tem algum OLX entre aspas, né? Se você entrar em sites de compra e venda de equipamentos industriais usados, você vai ver que você pode comprar um caminhão com uma sonda embutida, eBay, sim. E comprar uma sonda, você pegar uma licença, se você não é engenheiro, você contrata um engenheiro para liberar e pronto, você perfura e você produz petróleo, tá? Lá nos Estados Unidos. Então, é tão simples como se você tiver dinheiro aqui, você constrói um prédio, né? Lá nos Estados Unidos, se você tiver dinheiro, você constrói um prédio também, mas se você tiver dinheiro também, você perfura e produz petróleo, tá bom? Então lá não é à toa que tem mais de 2.500 empresas, tá? Empresas de familiares, né? Então imagina, a mesma coisa que aqui no Brasil é comum ter o cara, famílias tradicionais que tem cabeça de gado, plantadoras de café, de cana, lá tem famílias tradicionais que produzem petróleo, tá? Então o agronegócio lá também é muito forte, mas o petronegócio é equivalente ao agronegócio a nível de acesso do privado, né? do cidadão comum. Então, o que isso levou lá em 1901? Essa loucura. Então, já que quem perfurar e produzir é seu, então vamos perfurar, vamos produzir. Então, virou essa doideira, tá? Então, até Monteiro Lobato, quando ele visitou lá os Estados Unidos, ele viu que chamou muita atenção dele essa pujança, né? Essa euforia que estava tomando conta de lá. O Monteiro Lobato, que foi um dos principais percursores, né, e fomentadores dessa indústria do petróleo no Brasil. Ele teve uma relevância nacional. Aqui, gente, está mostrando para vocês, por volta de 1957, uma operação na Califórnia de apenas um homem. Não é? Você vê antigamente como que era feito alguns processos. Então eu sempre gosto de mostrar esse vídeo para você ver como era rudimentar esse processo lá. E era isso, né? O cara ele pegava um financiamento no banco, comprava ou alugava uma sonda usada e pronto, ia lá tentar ganhar a vida na indústria do petróleo. Então é meio que desse jeito. Aí para você ver aí o cara, lá, além de tudo, tendo que cuidar da filha ainda, levando ali. Então você imagina, o cara fazendo tudo sozinho, lá, armazenando petróleo ali do lado. Então era uma coisa ainda rudimentar ali nos anos 50, não é? Hoje em dia as legislações ambientais não permitem, nem as normas de segurança não permitem fazer o que esse cara estava fazendo lá em 57. Principalmente no Brasil. O Brasil, por incrível que pareça, tem uma das legislações ambientais e a nível de segurança ambiental mais eficientes da indústria do petróleo no mundo, tá? Lá fora eles não têm tanto cuidado assim, não. Até porque o Brasil tem uma responsabilidade muito maior, né? Dada a sua biodiversidade, assim, ímpar no globo, né? Mas curioso esse vídeo, né, pessoal? Mostra aí como era esse processo de perfuração. Isso daqui foi uma sonda que eu tive a oportunidade de visitar lá no interior da Bahia, em 2013, tá? Que eu fui fazer um curso de perfuração
aí eu visitei algumas sondas reais de perfuração da Petrobras. Daí uma sonda totalmente automatizada que a Petrobras estava experimentando. Na época, em 2013, só tinha 6, se eu não me engano, no mundo. Uma dessas estava aqui no Brasil, que é essa daí. E como você pode ver, o cara ele faz tudo por computador. Ele fica numa cabine totalmente blindada, climatizada, é tudo joystick, rádio, então o cara fica ali. É o operador de sonda automatizada, né? Então, para vocês verem como o processo evoluiu de 57 para 2013. O que eles estão fazendo? A mesma coisa, tá? Então, ali foi um registro histórico lá dos Estados Unidos, e daí foi um registro dos meus arquivos pessoais, né? Então, para vocês verem o quanto que evoluiu essa tecnologia. Só que agora a tecnologia evolui muito mais rápido. Então, a gente vai chegar num outro patamar de completa automatização através do machine learning, do data science, através da blockchain, né, que é um dos principais legados aí das criptomoedas, vem deixando. A blockchain está sendo muito utilizada e apropriada pelas indústrias, primeiro pelo setor financeiro, e agora as indústrias também estão vendo que ela é extremamente viável e torna possível essa completa automatização de vários processos, tá? A notícia boa é que você deixa o ser humano para atividades mais nobres, né? Que requer uma capacidade de raciocínio maior. Você evita acidentes, você evita erros, né? Falhas humanas, mas em compensação você tira empregos, tá? Então antes, imagina, numa sonda aí você tinha uma equipe de, sei lá, 20, 30 pessoas fazendo uma atividade. Hoje em dia já é possível fazer só com uma pessoa, né? Então você tira emprego. Entenderam ali, pessoal? Viram a diferença, né, de 57 para 2013? Ficou claro para vocês o impacto que a tecnologia gera? Então vamos lá, ali eu mostrei para vocês o passado, a vanguarda tecnológica que já está acontecendo, mas ainda é caro, ainda é complexo, ainda gera falhas, mas já está sendo experimentado, tá? Já está acontecendo no mundo, já está acontecendo no Brasil, já tem uma lá no interior da Bahia, mas vou falar para vocês o que toca o mercado, o que é fato, o que está aí em grande quantidade. É essa daí, né? Essa é a principal unidade instalada no Brasil e no mundo, a nível de quantidade, mas não necessariamente aquela que produz mais petróleo. No Brasil, aonde se produz mais petróleo é no mar, tá? Quantidades de barris produzidos por dia, isso é no mar, tá? Agora, a nível de quantidade de poços, a gente tem muito mais poço instalado em terra, só que eles produzem muito pouco. Tá? Mas como ele é mais barato, ele é mais viável de se manter, o custo de manutenção dele é menor, é mais viável você ter. E esse daí é um outro símbolo da indústria do petróleo, que é o cavalo de pau, que é o bombeio mecânico. A gente vai ver um pouco mais sobre ele no terceiro ano, tá bom? Então esse é o tipo de sonda terrestre, ela perfura onshore. Shore é terra, porção terrestre, né? On é na terra, então seria a tradução desse termo. Offshore é fora da porção terrestre, ou seja, no mar. E aqui nós temos a principal sonda terrestre de perfuração. Ela é muito utilizada no mundo, tá? Por vários aspectos que a gente vai entender nessa disciplina. As principais que nós temos aí historicamente, quando a gente vai para o mar, né? Agora vamos voltar para a realidade brasileira, que não necessariamente por exemplo, a realidade do Oriente Médio. Lá as grandes reservas de petróleo deles estão nos desertos, né? Em regiões arenosas, em terra. Então, além deles produzirem muito petróleo em grande quantidade, eles têm uma grande qualidade desse óleo. Quando eu falo grande qualidade, é elevado grau API. Isso está relacionado ao quê? Na hora do refino, você extrai aquelas frações mais nobres, que é gasolina, diesel, querosene de aviação e o nafta. O que são frações mais nobres, né? São aquelas frações que têm um poder de venda, né? E um preço associado maior, onde a indústria petroquímica consegue lucrar mais. O nafta é a matéria-prima para o plástico, tá bom? Então, isso lá no Oriente Médio.
No Mar do Norte, que é ali no próximo entre o Reino Unido, né, e a Europa ali. No Golfo do México, que é ali já nos Estados Unidos, América Central. E aqui no Atlântico Sul, né, que é a região na Bacia de Campos e na Bacia de Santos, né, a gente tem a predominância dessas quatro instalações de perfuração offshore, tá? Então a primeira é a plataforma fixa, tá? Então essa plataforma com jaqueta, que ela tem um limite de lâmina d'água aí de 100 a 150 metros. Uma vez implementada, ela vai ficar ali. Ela também é conhecida como sonda modulada, que primeiro a gente coloca essa jaqueta fixa, depois a gente coloca esses módulos, tá? Então depois eu vou colocar aqui um vídeo de como é instalado na realidade essa jaqueta, para vocês entenderem aqui. Autoelevável, a vantagem é que ela pode sair, essa parte aqui ela flutua, ela encosta no mar, levanta a perna e você consegue botar ela em outro lugar. A semi-submersível, ela não tem limite de lâmina d'água. Essas duas primeiras plataformas, a fixa e a autoelevável, ela pode ficar de 100, 150 metros, não muito mais do que isso, tá? Já a semi-submersível não, ela é mais flexível a nível de lâmina d'água. Lembrando que é lâmina d'água é a profundidade, né, do fundo do mar até aqui. Então isso daqui é lâmina d'água, tá? É a quantidade, é a profundidade que a água tem. E por último nós temos aqui o navio sonda. A vantagem do navio sonda é que ele é muito tecnológico, ele é autopropulsor, ou seja, ele tem motor próprio, ele tem seu capitão próprio, ele tem o seu moço de convés, o oficial de náutica próprio, tá? E ele não depende de navio rebocador, tá? A semi-submersível não, ela não tem motor, ela precisa ser rebocada, tá? Então ela não tem muita autonomia no que diz respeito a deslocamento, tá? Os navios sondas têm, e eles têm maior estabilidade, tá? Só que eles não fazem processamento. A semi-submersível, ela é interessante porque ela pode perfurar, ela pode completar, que é uma coisa que a gente vai ver mais à frente, ela pode processar o petróleo, a água e o gás, fazer processamento primário, e ela pode armazenar aqui nos cascos, tá? Então ela é muito versátil, tá? Só que a nível de perfuração é esse cara aqui, navio sonda, só que ele é mais caro, tá? Mas a nível de viabilidade econômica, que consegue pegar várias etapas do processo, é a semi-submersível, tá? Então na próxima aula a gente vai ver no detalhe aqui, tá? Tudo que compõe cada uma dessas plataformas, tá bom? E a gente vai começar a entender melhor como a gente pode explorar o petróleo no mar para a gente começar a fazer a perfuração, tá bom? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Não, sem dúvidas. Sem dúvidas. Então, se não tem dúvida, virou dívida, hein? Vai vir no formato de questionário. Tá bom? Vou parar aqui, então,